aleluia, está fazendo para que a promessa de Jesus se firmasse sobre a vida dele. E nós vamos ver que a obra que Jesus ele fez na vida de Pedro foi uma das obras mais perfeitas e lindas, aleluia, que Deus pode fazer na vida de um homem. Mas como Pedro ele ainda tinha que aprender muito com Jesus, ele andava, aleluia, andou 3 anos e meio com Jesus ali aprendendo, ouvindo as palavras, mas ainda assim tinha algo no coração de Pedro que precisava ser revelado, que precisava ser quebrado para que verdadeiramente a obra de Deus fosse realizada na vida dele. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver que o Senhor, depois de ensinar muitas coisas para Pedro, nós vamos ver no capítulo 22 de Lucas, que o Senhor, ele revela algo muito interessante, que às vezes não é falado. Se nós observarmos algumas coisas que Jesus disse aqui, não é falado da mesma maneira na outra passagem, por exemplo, no livro de Mateus, de Marcos ou de João, que vai relatar a mesma passagem. Jesus ele vai dizer que Satanás, ele chegou, aleluia, vos pediu para vos cirandar como trigo. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele queria cirandar com Pedro. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o diabo estava tramando outro futuro, ou outra vida para Simão Pedro, para aquele homem. Mas a Bíblia, ela vai dizer que Jesus, ele sempre estava atento. E a Bíblia nos diz nessa noite que Jesus, então, ele ora por Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vendo aquela situação, vendo que o diabo queria, aleluia, tramar alguma coisa na vida de Pedro, ou até mesmo planejando destruir a vida de Pedro, porque Satanás também ele percebe algumas coisas, porque ele não é, aleluia, onipresente, onisciente não, mas ele percebe algumas coisas e sabe que quando Jesus falou para ele: eu vou fazer de você um pescador de homem, o diabo ele sabia muito bem o estrago que Pedro faria. Então o diabo ele tem a percepção de algumas coisas, daquilo que Deus ele fala com a gente, daquilo que Deus ele fala com você. O diabo ele vai tentar trabalhar para que isso não venha se concretizar na sua vida. Então a Bíblia ela vai dizer que Jesus ele ora por Pedro. Creio eu que ele orou ao Pai, pedindo a Deus, aleluia, para dar o livramento. Porque nós vamos ver no livro de João, se eu não me engano, capítulo 17, quando Jesus também ora pelos discípulos, ele vai dizer, aleluia, para os discípulos, dizendo ao Pai, orando pelos discípulos, que não era, aleluia, para Deus tirar o mal, mas era para Deus livrar eles do mal. Amém. Então nós vamos ver que Jesus, ele sempre está, aleluia, nos guardando, independente se você ainda é convertido ou não, ele vai trabalhar em prol da promessa que ele te fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então se Jesus ele já te trouxe até aqui hoje, é porque ele tem uma promessa sobre a sua vida. Aleluia. Se você está sentado aqui ouvindo a voz do Senhor, é porque ele tem uma promessa sobre a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém chega ao Pai se Jesus não levasse um filho, não trazer ele. Aleluia. E ninguém chega ao Filho se o Pai que está no céu não o trazer. Então agora, olha que interessante, o que eu vou te dizer nessa noite. O que Jesus revela a respeito da nossa vida nessa terra. Quando Jesus ele ora, nós vamos ler aqui nessa noite, ele rogou ao Pai, e ele pediu para que ele não se desfaleça na fé. Foi a oração de Jesus.
Ou seja, Pedro, ele já tinha fé no Senhor, só que Pedro não era convertido. Você está entendendo? Uma coisa é eu e você ter fé no Senhor, outra coisa é nós ter fé e ser convertidos nele. É uma coisa totalmente diferente. Muitas das vezes a gente vai pregar o Evangelho, a gente vai falar, aleluia, da palavra de Deus. É lógico que tudo é pelo Espírito, nada com força ou com violência. Mas a pessoa, ela acha que por suficiente, aleluia, ela somente a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aleluia. Somente a fé. Se ela tiver só fé, ela já vai ser salva. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Porque Pedro, ele tinha fé, mas não era convertido. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, aleluia, que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Então quando Pedro estava negando a Cristo, ele estava, aleluia, de certa forma se confessando que ele ainda não era convertido. Ele estava, aleluia, aleluia, aquele momento ali foi uma obra de Deus para gerar o que? O arrependimento no coração de Pedro. Aleluia. Porque agora o futuro de Pedro dependia dele mesmo. Porque a Bíblia diz que o Senhor orou, como tem orado, tem pedido ao Pai para que nos permaneça, para que eu e você permaneça firmes no Senhor. E agora o Senhor vai dizer: e quando você converter, confirma teus irmãos. Então Pedro ainda, ele de certa forma duvidando daquilo que o Senhor disse, ele vai dizer: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Então, se alguém chegar perto de mim, aleluia, se alguém perguntar alguma coisa, às vezes que eu conheço você, alguma coisa, eu vou falar que eu te conheço, eu vou falar, aleluia, que eu sou o seu discípulo, eu vou dizer, aleluia, que eu sou teu amigo. Mas a Bíblia diz que o Senhor responde a ele: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Aleluia, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aleluia. Sabe o que é interessante? Sabe o que eu aprendo nessa noite? É que o Senhor, ele sempre me avisa e te avisa quando o diabo está tramando alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor, para que o livramento de Deus chegue na nossa vida. Só que Pedro, ele estava disperso. Pedro ainda, aleluia, não tinha aquela consciência, aquela direção de que o que Jesus estava falando era verdade. E quantas das vezes na nossa vida o Senhor, ele nos avisa: não vai por aí porque vai dar ruim, não passa por aí porque pode acontecer isso, não toma esta atitude porque lá na frente vai dar errado. Aleluia. Mas nós, na nossa ignorância, na nossa percepção de que tudo está certo, a gente quer tomar a direção errada. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está dando direção, porque Ele já orou, já jogou o diabo por terra e está dando livramento para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente é assim. O Senhor, ele fala: não faz isso. Parece que a gente é igual menino, né? Tema demais. Aí a gente acaba fazendo. Ah não, Jesus, não sei o que acontece, não vou fazer e acabou. A gente esquece que isso pode atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Por um fio, aleluia. Olha para você, vê que lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que Jesus estava lá naquele dia. Aleluia.
O diabo estava falando, não, esse Pedrão aí vai ficar lá no mar mesmo, e eu vou agitar aquele mar, vou engolir aquele mar. Talvez o diabo já estava tramando, só que Jesus, ele estava lá de olho, aleluia, dizendo, não, Satanás, meu pai já te viu, aleluia, e esse homem aí vai ser homem de Deus, essa mulher aí vai ser mulher de Deus, não adianta. O diabo talvez, ai Jesus amado, talvez o diabo já até planejou, não, o caminho dela vai ser da prostituição, o caminho dele vai ser do tráfico de droga, o caminho dela, aleluia, vai se envolver com quem não deve, mas o Senhor está lá dizendo, não, ainda tem promessa, aleluia, levanta a tua mão nessa noite, o Senhor está dizendo, aleluia, que ainda tem promessa sobre a tua vida. O diabo, ele vai até tentar, aleluia, mas o Senhor está dizendo, mas fica na direção. O Senhor, ele está dizendo, fica na direção, sobe para a torre da vigilância, aleluia, que a promessa ainda está de pé, Jesus amado. A promessa ainda está de pé, meu Deus. Aleluia, Deus. Então nós vamos ver que Pedro, ainda duvidando, louvado seja Deus, o Senhor já tinha avisado a ele, igual está vigiando a gente, vamos ficar vigilantes. Mas a Bíblia diz que chegando o tempo do Senhor, que era ele ser preso para ser crucificado, Jesus ora no Getsemane, e depois desse período, aleluia, a Bíblia diz que chega o tempo de Jesus, de ele ser preso para que ele fosse sacrificado, para que ele fosse crucificado. Então a Bíblia diz que depois que Judas, aleluia, no capítulo número 22, a partir do versículo 47, ali Judas, ele trai a Jesus, eles veem quem que é Jesus, a quem aqueles homens deveriam prender. Então a Bíblia diz que agora chegou o momento daquilo que Jesus havia falado para Pedro, a partir do versículo 54, nós vamos ver que, aleluia, quando eles prendem a Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro estava seguindo Jesus de longe, seguindo, aleluia, interessante, oh meu Deus, Deus é bom demais, olha para você ver, quando o diabo, ele está tramando algo, eu disse no início da mensagem, que Pedro, antes dessa situação, ele sempre estava perto de Jesus, ele sempre queria saber de tudo, mas agora que Jesus, ele foi preso, a Bíblia vai dizer que Pedro seguia ele de longe. Então alguma coisa já mudou, aleluia, alguma coisa já mudou na vida de Pedro, porque ele estava de longe, ou seja, ele já estava receoso, já era Deus trabalhando em seu coração, até sem ele saber. Talvez ele até pensou, mas peraí, aleluia, eu disse para Jesus que eu ia com ele até a prisão. Se ele falou isso, era para ele estar do lado de Jesus quando os homens prendeu ele, não era? Ele não falou, não, eu vou até a morte com o Senhor. Mas cadê o Pedrão nessa hora? Cadê? Cadê Pedro, aleluia, naquele momento? Não, Jesus, eu falei, eu estou aqui. Não, mas aquilo ainda era a obra de Deus. Era talvez o diabo, ele estava tentando, mas era Deus preparando as coisas para revelar a Pedro aonde ele devia mudar, para que as coisas fluíssem na vida dele. Então agora Pedro estava de longe e vindo, e Pedro andando, a situação, Jesus sendo indo preso, Pedro de longe. Algumas pessoas da multidão, de todo aquele alvoroço, percebeu a Pedro.
Aí eles começaram. Já pensou? Não, aquele ali não é Pedro. Aquele ali é Pedro. Talvez comece a conversar entre si. Aquele ali é Pedro, ele está meio distante, está meio longe. Só que na medida que Pedro ele ia andando, a Bíblia ela vai dizer que eles começaram a perguntar a Pedro: olha Pedro, você que estava com Jesus há algum tempo atrás? Aí agora aquilo que Jesus falou começa a se manifestar. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Pedro falou: não, esse homem não era eu não. Aleluia. E ele ainda insistindo, os homens continuaram perguntando: mas Pedro, as suas roupas são igual a dele. Aleluia. Você se veste igual a ele, a sua fala é igual a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim Pedro estava negando. E a Bíblia diz que após essas 3 perguntas, aleluia, a Bíblia vai dizer que Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes, e que naquele mesmo momento o galo ele canta. Aleluia. E a Bíblia diz no livro, no mesmo capítulo, versículo 62, 61. E virando-se o Senhor para Pedro, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então agora nós vamos ver a obra de Jesus se confirmando na vida de Pedro, porque a Bíblia diz nesta hora que Pedro ele sai, ele se afasta daquela multidão e está chorando amargamente. Aleluia. Creio eu que agora o arrependimento estava, aleluia, tomando conta de Pedro. Imagina agora Pedro orando, aleluia, e dizendo: Senhor, perdoa a minha falha. Eu não dei ouvido, aleluia, a Jesus Cristo, mas eu estou aqui com meu coração quebrantado. Eu estou aqui com meu coração triste, porque pequei contra o Senhor. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque presta atenção como a palavra de Deus ela é perfeita. Depois de todo este processo, a Bíblia vai dizer que Jesus ele é crucificado e que ao 3º dia ele ressuscita. Então Jesus agora ele começa a aparecer para algumas pessoas. E o interessante é que Pedro foi um dos primeiros discípulos que chegaram dentro daquela sepultura, porque eles estavam correndo, querendo saber, querendo, aleluia, porque a pedra já tinha removido. Falou: está acontecendo alguma coisa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele entrou dentro do sepulcro e não viu Jesus. E a Bíblia vai dizer que após essa situação, Jesus ressuscita e começa a aparecer aos discípulos, a algumas mulheres, apareceu aos 2 que estavam à beira do caminho. E no capítulo de número 21 de João, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali, Jesus apareceu. João 21, versículo de número 17, vai dizer assim a palavra de Deus. João 21, versículo 14. Olha para você ver como a obra de Deus é maravilhosa. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse
Jesus a Pedro. O mesmo que negou Jesus, agora olha a resposta que ele vai dar a Jesus. Jesus pergunta a ele: você me ama? Versículo número 15. E ele disse: Senhor, você sabe que eu te amo. Então Jesus, para confirmar mais uma vez a promessa, então vai e apacenta as minhas ovelhas. E Jesus mais uma vez pergunta a Pedro: você me ama? Ele disse: eu amo. Aleluia. Então Jesus, ele vai confirmar de novo. Então vai, aleluia, e apacenta as minhas ovelhas. E Jesus mais uma vez, pela terceira vez, para quebrar aquilo que o diabo estava tentando sobre a vida dele: Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo. Então Jesus fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo? Aquele Pedro que negava, agora quando prega ganha 3.000 almas para Jesus. Meu Deus, não, parece que você não está entendendo essa noite. Oh, Jesus maravilhoso. Aquele Pedro que negou Jesus, agora quando ele abre a boca, ele ganha quase 3.000 almas para Jesus. Aleluia. O mesmo Pedro, quando vê aquele coxo: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas Jesus diz para mim apacentar as ovelhas, e eu estou com a presença dele. Então levanta e anda. Aleluia. Você está entendendo o que é que Deus quer fazer na sua vida? O que é que Jesus quer fazer na minha vida? Aleluia. Só que para isso é necessário nós convertermos ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, meu Jesus amado, meu Deus, Arábia, glória seja dada ao Senhor. Jesus, ele disse no versículo 18 de João: na verdade te digo que quando eras mais moço, cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o teu peito, que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? E vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, é deste que será. E Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Aleluia. Então agora, o Pedro que negou Jesus e que agora já estava arrependido. Pedro, nesse diálogo agora com Jesus, ele já tinha se arrependido. Ele já tinha se arrependido. Porque depois de Jesus ele só vai dizer: agora fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Então agora Pedro já tinha se arrependido de verdade. Aleluia. Será o que está precisando para Deus às vezes nos mostrar, para que a gente venha tomar atitude, para que a obra verdadeira dele seja feita em nossa vida? Será o que precisamos tirar? Que nós estamos negando a Jesus, para que a obra dele se manifeste na nossa vida? Será que a atitude que nós temos que tomar nessa noite
Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para falar de pecado de ninguém, porque Deus, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele sabe aonde Ele tem que trabalhar. E você também sabe. Por que você sabe? Porque Ele não revelou a Pedro, então Ele também nos revela. O Senhor Jesus também, quando Ele está com desejo de realizar a obra na nossa vida, Ele nos mostra. Não, meu filho, muda nisso, muda naquilo, né? Dedica mais tempo para mim, faz um esforço, porque é difícil, ainda mais do jeito que está hoje. Aonde você vai, a tecnologia, Jesus está na nota diante dos nossos olhos, né? Interessante é que isso é todo mundo, irmão. Não tem essa de... Às vezes nós ficamos no celular até tarde da noite, mas vai levantar de manhã, não consegue. É maior sacrifício. Não estou querendo falar mal de ninguém, não. Mas presta atenção no que o Senhor Ele está dizendo nessa noite. É necessário abrirmos mão de alguma coisa. Não digo para sempre, não. Se for necessário, o Senhor vai te dar força para você fazer tal coisa, independente do que seja. Mas diminuir em certas coisas e dedicar-se mais ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? Porque Jesus, Ele diz: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é verdade? Então nós muitas das vezes estamos só de longe. Jesus está indo e nós estamos de longe. E o povo diz: não, você é crente, você veste igual crente, você fala igual crente. Aleluia. É Jesus cutucando a gente. A promessa, eu tenho promessa. Aleluia. Jesus falando: eu tenho obra. Mas a gente não abre mão. Se coloca sobre os teus pés nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Eu creio que Deus nessa noite Ele está fazendo a obra. Aleluia. Eu creio que nesta noite o Senhor Ele está trabalhando, aleluia, em nosso coração. Deus maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque sabe o que Ele está dizendo nessa noite? Que Ele tem promessas sobre a nossa vida. Mas é necessário, aleluia, que ainda, aleluia, tenhamos mais um pouco de atitude diante do Senhor. Mandaraia. Oh, Jesus maravilhoso. Ninguém é perfeito, irmão, aleluia. Mas exaltado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem nos dá a direção, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que se manifesta sobre a nossa vida. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. E sabe o que Ele está dizendo nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que Ele quer fazer na nossa vida? Porque muitos conheciam aquele Pedro que negou a Jesus,
Talvez muitos que estavam naquela multidão, que viu aquele momento em que ele negou a Cristo, mas agora Pedro arrependido, convertido ao Senhor, aleluia, vai ver Pedro ganhando alma para Jesus, vai ver Pedro tocando, aleluia, nos enfermos, e os enfermos sendo curados, vai ver Pedro expulsando demônio, vai ver Pedro realizando grandes obras. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha para você ver que forte. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo número 4, logo após ele e João fazer aquela proeza na porta daquele templo, a Bíblia diz que causou um alvoroço na cidade. Os sacerdotes ficou tudo incomodados, daquela época. O que está acontecendo? Porque viu o homem todo dia. Quando vai ver, o homem está curado. Aleluia. E agora aquele mesmo Pedro que não queria falar, que não queria, aleluia, que queria dizer que estava com Jesus, a Bíblia diz que ele não resiste. Aí agora ele vai dizer assim: Jesus, toma ele, o Espírito de Deus, toma ele. E ele vai falar, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Estou só conjecturando, talvez ele pensou, eu era aquele Pedro que negava, mas a Bíblia diz que ele estava tão cheio, falou assim: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido sobre as coisas de Deus. Aleluia. Você está entendendo o que Jesus ele quer fazer na tua vida, crente? Você está entendendo o tamanho da promessa que Jesus ele tem sobre a nossa vida, sobre a vida daquele, aleluia, que está disposto a estar diante dele? Aleluia. Eu vou até ler, e nós vamos estar orando ao Senhor, para você ver como é que Pedro agora, aleluia, capítulo número 30, não, Atos 4, verso 30, não, verso 20. Ele já tinha pregado, já tinha falado de Jesus, já tinha dado testemunho de Cristo. Ele cheio do Espírito. A partir do versículo 12 ele vai dizer que não havia salvação. Ele já estava convertido. Aleluia. Versículo número 13, eles vão ver a ousadia que Deus deu a eles, porque até então na visão daquele povo eles eram homens sem sabedoria. Glorificado seja o nome do Senhor. Então agora com autoridade eles curam aquele homem, causam aquele alvoroço. E eles falando, então no versículo de número 20, ele vai dizer, aleluia, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçavam, mas não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo teu nome. Isso é quando a obra de Deus na nossa vida, ela já está. A gente não aguenta, a gente quer falar de Jesus. É Jesus para lá, é Jesus para cá. Não, Jesus que abençoou. Aleluia. Jesus comprou a casa, foi Jesus que comprou a casa, aleluia. E para o seu governo foi Ele que te deu força para você trabalhar e pagar a casa. Sabe por que é isso? Porque Jesus ele disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Aleluia. Aleluia. Então nessa noite, o que está fazendo, o que tem na nossa vida
que talvez isso está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. No início é difícil, é um sacrifício, mas na medida em que vamos sacrificando e obedecendo, o Senhor, Ele vai contemplando o céu. Aleluia. Eu estou te vendo, fica mais um pouquinho nesse propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça mais um pouquinho nesse propósito, que eu vou te abençoar. Aleluia. Talvez até hoje, quantas atitudes você já teve que tomar por amor a Cristo? Quantas atitudes, aleluia, ainda talvez eu tive que tomar por amor ao Senhor. Mas Jesus está dizendo, vai mais um pouquinho, aleluia. Permanece mais um pouquinho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está lá intercedendo junto ao Pai, para que a minha fé e a sua não se desfaleça. E em contrapartida Ele está dizendo, eu já te dei o livramento.